Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Programação Orientada a Objetos. Nessa videoaula vamos continuar com o assunto de polimorfismo, só que dessa vez você vai conhecer um tipo diferente de polimorfismo. Na aula passada você conheceu o polimorfismo de sobrescrita, nessa videoaula você vai conhecer o polimorfismo de inclusão, que está relacionado com toda aquela motivação do polimorfismo que eu apresentei para vocês no início da videoaula passada. Para que a gente possa dizer que essa videoaula foi boa, ao final dela é importante que você saiba responder essas três perguntas. O que é o polimorfismo de inclusão, como implementá-lo e quais são as principais regras. Na videoaula passada eu apresentei para vocês a motivação do polimorfismo apresentando o exemplo de um e-commerce. No e-commerce a gente consegue adicionar diversos produtos diferentes numa mesma cesta de compras, ou, em alguns sites, no mesmo carrinho de compras. Além disso, em relação ao nosso sistema Sequence, eu mostrei para vocês o que seria desejável. O ideal seria que a gente tivesse uma classe responsável VO, e essa classe ela consegue acessar o usuário VO. Ela lista, ela salva, ela edita, por exemplo, o usuário VO, e que através do usuário VO seria desejável que nós conseguíssemos listar responsável VO, gerente VO e presidente VO. Na aula de hoje você vai ver como isso é possível usando o polimorfismo de inclusão, que é bem simples e prático. Então posso falar para você de forma simples e objetiva. O polimorfismo de inclusão nada mais é do que ter referências das superclasses que podem ser tratadas como objetos das subclasses. Voltando ao nosso exemplo do Sequence, nós temos responsável VO, que é um usuário VO, gerente VO, que é um usuário VO, e presidente VO, que também é um usuário VO. Percebam que responsável VO tem tudo que o usuário VO tem e algo mais. Gerente VO tem tudo que o usuário VO tem e algo mais. Assim como o presidente VO tem tudo que o usuário VO tem e algo mais. Presidente é um usuário, gerente é um usuário e responsável é um usuário. O objeto presidente, o objeto gerente e o objeto responsável vão poder ser usados em qualquer lugar em que o meu código esperar um usuário. Se o meu código espera ou declara que espera uma referência de usuário VO, eu posso passar um responsável. Se ele declara que espera uma referência de usuário VO, eu posso passar um gerente VO. E se ele declara que espera uma referência de usuário VO, eu posso passar também um presidente VO. Vamos ver no código que vai ficar bem fácil de você identificar o polimorfismo de inclusão e conseguir utilizá-lo. Vamos voltar aqui para o nosso projeto Sequence. Dentro do pacote VO nós temos várias classes, inclusive a classe Pessoa VO que nós trabalhamos na videoaula passada. Nossa classe Pessoa VO é a classe base. A partir de agora nós vamos seguir aquele modelo de classe que eu apresentei para vocês, no qual nós vamos ter também o usuário VO, que além de ser classe base de Pessoa VO, vai ser superclasse de gerente. Então agora nós vamos alterar gerente porque ele não extends pessoa VO, ele extends usuário VO. Nós vamos alterar responsável. Agora responsável não mais extends pessoa VO, extends usuário VO. Como nós ainda não implementamos o presidente, vamos trabalhar na videoaula de hoje com exemplo utilizando o responsável VO e o gerente VO. Eu vou salvar os dois e vou começar a implementar minha classe usuário VO. Vou criar aqui um new class. O nome da minha classe será usuário VO. Essa classe usuário VO, ela precisa importar br Edu, Ufessa, Gabriel, Model, VO, usuário VO. Na minha classe VO, eu vou ter alguns métodos básicos. Vamos ver o método listar, por exemplo. Então, public, usuário VO, listar.
Perceba um importante detalhe nesse método listar. Ele retorna um array de usuário view. Além desse método listar, nós vamos ter um método, por exemplo, public void alterar usuário view. Esse método não retorna nada, mas ele recebe como parâmetro um usuário view, que nós vamos chamar de usu. Vamos começar com o método alterar, porque ele vai ser o mais fácil de mostrar o nosso polimorfismo de inclusão. Suponha que eu recebi um usuário view, usu, e eu vou alterar o valor da senha dele. usu.setSenha, nova senha. Somente isso, é a única coisa que esse método vai realizar. Percebam que tem um erro aqui nesse código porque ele não está identificando o método setSenha no meu usuário view. O usuário view, a gente ainda não definiu os atributos dele. Ele tem um atributo do tipo string, senha, e tem outro atributo do tipo string, login. Além disso, eu preciso ter os métodos gets e sets. Só reforçando, eu não garanti o encapsulamento porque eu não fiz as verificações e eu também ainda não deixei os meus atributos como privados. Eu vou deixar eles como privado para vocês se acostumarem, mas eu não vou implementar as verificações nos métodos gets e sets para deixar essa tarefa para vocês. Neste ponto vocês já devem estar bem habituados com isso. Agora nós conseguimos tirar esse erro do nosso método alterar. Tudo perfeito como nós esperávamos. Em relação ao método listar, eu vou criar diversos objetos do tipo usuário view e vou retornar. Eu estou simulando como se eu tivesse ido fazer uma busca no banco de dados e estou retornando essa lista de usuários. Como a gente ainda não implementou o banco de dados, a gente vai fazer apenas uma simulação. Agora percebam que eu vou criar objetos não do tipo usuário view. Eu vou criar objetos do tipo responsável e do tipo gerente. Por isso eu preciso importar responsável view e preciso importar gerente view. Esse warning indica que eu não estou usando essas classes, então eu vou usar exatamente agora responsável view resp recebe new responsável view. Da mesma forma ou de forma semelhante, gerente view ger recebe new gerente view. Agora eu preciso criar um array para poder retornar. O retorno do método listar é um array de usuários. Então vou criar esse array agora. Usuário view usuários recebe new usuário view 3. Criei um array bem simples de 3 posições. Na primeira posição, que é a posição 0, usuários 0, eu vou colocar resp. Na segunda posição, usuários 1, eu vou colocar ger. Professor, como pode? Eu estou criando um array de usuário view, mas dentro dele eu estou colocando um responsável e um gerente. Vejam que responsável é um usuário e gerente também é um usuário. Então, onde existir uma referência da superclasse, eu posso enviar objetos da subclasse. E para vocês verem como eu posso também enviar um objeto da subclasse, eu vou colocar na terceira posição usuário view usu recebe new usuário view e vou enviar aqui em usuários índice 2, que é a terceira posição do array, eu vou enviar o usu. Para que a gente possa diferenciar
cada um desses objetos, vamos indicar os logins. resp.setLogin vai receber login de responsável. ger.setLogin vai receber login de gerente. E usu.setLogin vai receber login de usuário. Agora fica bem fácil de diferenciar. Por final, o meu método ele ainda está dando erro porque eu preciso retornar esse array. Então vamos retornar usuários. Agora sem erros. Vamos criar uma classe BioTest para fazer essas simulações. A classe BioTest tem o método main. Nós vamos testar o método listar e nós vamos testar o método editar do nosso usuário bio. Como elas estão no mesmo pacote, eu não preciso fazer essa importação. Então vamos primeiro listar os nossos usuários. Portanto, eu preciso fazer um import de usuário view. Vou importar logo todo o pacote, todas as classes que estão no pacote view. E vou criar aqui usuário view. É um array. Vai receber bio.listar. Professor, quem é bio? É o objeto do tipo usuário bio que eu vou criar. Usuário bio recebe new usuário bio. Em seguida, eu vou imprimir os logins dos meus usuários. Percebam que eu estou invocando o método getLogin. Esse método getLogin ele foi definido na superclasse usuário bio, mas todos os usuários que estão dentro desse array são do tipo usuário bio. Eu tenho um gerente, um funcionário e usuário, portanto todos eles têm o método getLogin. O polimorfismo vai me permitir utilizar esse método de cada um dos usuários de forma simples e objetiva. Além disso, eu quero aproveitar e já quero fazer a alteração do meu usuário. Eu vou criar um gerente view e vou pedir para fazer uma alteração nele. Bio.alterar. Passando o gerente. Para que vocês vejam que a alteração aconteceu, eu vou dar um sysout println antes e depois. Fiz antes, agora vamos colocar depois. Além disso, eu quero fazer a mesma coisa com o responsável view, para vocês observarem que eu posso fazer isso com qualquer classe que seja subclasse de usuário view. Seguir esse mesmo conjunto de passos, trocando gerente por resp. Só mais um detalhe, o que eu altero no bio é a
apenas a senha. Então eu vou pedir para ele imprimir apenas a senha. Vamos colocar para rodar, salvar. Agora vamos executar. Na aula passada vocês não viram o menu, mas eu vim aqui em BioTest, cliquei com o botão da direita do mouse, ele abre o menu, eu vou em Run as Java Application. Quando eu clico em Java Application, ele faz a execução desse meu código. Vejam que o meu código começou com null. De onde veio esse null? O que eu fiz foi criar um usuário bio e depois mandar listar. Na criação do usuário bio, eu não criei nem construtor. Então, vamos ver nesse listar, eu criei usuários do tipo usuário bio, gerente e responsável. Vamos aqui, usuário bio, o construtor de usuário bio está mandando imprimir o e-mail, então vamos retirar isso aqui do construtor e salvar, só para não ficar sujeira no nosso terminal. Vamos ver o gerente, está vazio, e vamos ver responsável. Responsável também está vazio. Então vou limpar aqui o meu terminal para não ficar com a sujeira, para a gente avaliar somente o código que está sendo executado em BioTest, e vou mandar executar novamente. Run as Java Application. Pronto, percebam que agora sim eu comecei a imprimir o que estava aqui no meu for. Ele percorreu a lista de usuários e encontrou um login de responsável, login de gerente e login de usuário, como nós queríamos. Aqui no gerente, inicialmente, a senha estava null. Depois que eu invoquei o alterar, a senha ficou nova senha. Mesma coisa com o responsável. Antes de alterar tinha uma senha null e depois de alterar ficou com nova senha. Isso significa que eu consegui encontrar os objetos corretos que eu precisava, mesmo que eu estivesse referenciando um objeto do meu supertipo. Aqui no meu bio.alterar, eu mandei um gerente e eu mandei um responsável. E o meu bio estava esperando, na verdade, um usuário, que é a superclasse. Mas uma referência da superclasse pode receber objetos da subclasse segundo o princípio de polimorfismo de inclusão. Viram como é simples? E além disso, essa técnica vai deixar o código de vocês muito mais flexível. Um dos bons princípios da programação orientada a objetos que vocês devem procurar seguir é tentar programar para o geral em vez de programar para o específico. E vocês vão conseguir programar para o geral em vez de programar para o específico utilizando essa técnica de polimorfismo de inclusão. Além disso, vocês conseguiram perceber também que eu consigo colocar num vetor do supertipo vários objetos dos subtipos. Então esse meu vetor de usuários, ele poderia ser o meu carrinho de compras ou minha cesta de supermercado. E aí eu poderia colocar diversos produtos. A minha cesta ou carrinho seria uma cesta ou carrinho de produtos. E cada um dos produtos, celular, geladeira, computador, eles seriam subclasses de produto. Espero que com esse código tenha ficado bem claro e simples para vocês. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de mandar e-mail ou falar comigo no nosso canal do Slack. Era só isso que eu queria conversar com vocês na videoaula de hoje, e na próxima videoaula eu vou conversar com vocês a respeito do polimorfismo paramétrico, que vai ser mais uma ferramenta que também vai ajudar a flexibilizar mais ainda o nosso código-fonte. Um abraço, fiquem todos com saúde e até a próxima videoaula.